Seja muito bem-vindo ao podcast Two Steps Ahead. Eu sou Alexandre Faustino, host desse podcast e CEO da R70, uma empresa que há mais de 15 anos tem fornecido produtos automotivos para diversas montadoras aqui no Brasil, fora do Brasil, com trabalho tanto no Brasil quanto na China, bastante interessante. Eu te convido, inclusive, para conhecer o site da R70. Mas antes de a gente começar uma viagem ao redor do mundo, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje com o nosso convidado, eu te encorajo a nos seguir aqui no YouTube, ativar o sininho para que você seja comunicado em tempo real sobre cada conteúdo que a gente disponibilizar e também me seguir através das minhas redes sociais. Até porque a gente está preparando um material bastante interessante que vai ser compartilhado com os nossos seguidores, em formatos de e-books, mentorias, treinamentos, cursos, para que você também faça bons e longevos negócios. Esse podcast, além do YouTube, está disponível nas principais plataformas de áudio. Então, se você preferir, você pode nos ouvir através do Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e muito mais. Todos os links aparecerão aqui na descrição. E não deixe de se conectar comigo através do link que está aparecendo aqui embaixo também. É através dele que você vai ter a oportunidade de, junto comigo, transformar muitos negócios em negócios espetaculares. Então, vem comigo. Sem mais delongas, esse é o episódio 12 do podcast Two Steps Ahead e hoje a gente tem um convidado para lá de especial. Ele é o Rafael Dietrich, viajou já o mundo inteiro e o que é bastante interessante é que a ONU reconhece 193 países, mas o Rafael, junto com a esposa dele, conhece mais de 200. Ele vai explicar isso para a gente. E além de viajar o mundo inteiro, o Rafael tem um currículo para lá de surpreendente. Só de graduações, pós-graduações, doutorados, MBAs, são 12, incluindo instituições de ensino no Brasil e fora do Brasil. Dentre as instituições de ensino fora do Brasil, a gente está falando de Harvard, está falando de MIT, está falando de Stanford, Cambridge. O Rafael, ele é teólogo, é educador, é neurocientista, pedagogo, capelão, empreendedor. Então a gente vai desvendar os mistérios por trás dessa pessoa, Two Steps Ahead. O Rafael é eletrizante. Rafael, muito obrigado pela presença. O episódio ele é inteirinho seu. Muito obrigado, Ale. É uma alegria participar de um bate-papo com um cara tão gabaritado do mercado e também um inspirador aí, né? Uma pessoa que inspira outros líderes dentro da nossa nação. Quando eu falo que eu viajo e viajei bastante, eu penso muito em geração de criatividade, geração de riqueza. A gente sabe que assim nós acrescentamos para as famílias do nosso país. E eu acredito que a viagem ela coopera muito para isso, porque a viagem ajuda na criatividade, no empreendedorismo, na capacidade de resiliência. E tudo isso é muito legal. Acredito que vai dar um papo e um match bom aqui entre os nossos dois universos. Eu não tenho dúvidas, né? E essa plataforma de comunicação que a gente desenvolveu e agora está subindo uma de educação dentro da R70 é justamente para a gente poder influenciar pessoas e ajudá-las a ter jornadas sólidas e bastante interessantes, tanto para quem é seletista e escolhe o desenvolvimento de carreira, quanto para quem vai para o mundo do empreendedorismo, né? A Legal. internet hoje, você participa há bastante tempo da internet, ela tem muito conteúdo rico, mas ela tem muito conteúdo que precisa ser melhor trabalhado, porque senão, principalmente essa nova geração que representa o futuro do nosso país, é uma geração que cresce acreditando em algo às vezes simples demais, fácil demais, Sim. e você sabe que sem resiliência, sem muita persistência, sem amor a cada segundo da sua vida, Sim, você não vai conseguir chegar lá, né? sim. É, Tem muita informação, mas nem sempre a informação é verticalizada, né? Às vezes a pessoa não consegue aprofundar na informação, fica raso demais. E é importante ter esse conteúdo mais denso. é isso aí. E eu queria começar explorando uma parte da sua vida que ela precisa ser melhor compreendida para que a gente
tem uma jornada ainda mais sólida. Porque quando a gente lê o seu currículo, além dos mais de 200 países, né, a gente vê graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, Cambridge, Oxford, Stanford, MIT. Uhum. De onde vem tanto dinheiro para fazer isso? Na verdade, nós temos aí, como brasileiros, a possibilidade de muitas bolsas. Esse é o princípio, assim. Eu tenho um grande amigo meu que se chama Matheus Tomoto, que é um cara especialista em como preparar o brasileiro para a bolsa fora do país. Mas no caso dessas grandes universidades que eu tive a oportunidade de estar presencialmente, eu fiz cursos curtos, eu fiz cursos de summer camps, né, que eles chamam. Então são cursos aí de 2 semanas, 3 semanas, às vezes cursos de 5 dias, que são imersões com um pós-doutor específico da universidade, até porque ele precisa gerenciar suas teses, né? Os seus pós-doutorados, eles necessitam de uma quantidade de horas de imersão com alguns alunos. Então, eu na verdade, em uma das viagens, que era uma viagem com adolescentes que eu estava levando para a Califórnia, abriu-se a porta de Stanford. Foi a primeira faculdade que eu experimentei vivenciar. Então, eu tinha uma amiga estudando lá e ela tinha ganhado esse curso de Design Thinking, que é uma metodologia de aplicação de construção, não somente de projetos, mas de branding, de tudo que você vai fazer, você pode utilizar Design Thinking como metodologia de encaixe mesmo, né? E ela falou, olha, você quer participar? E aí eu topei e fui no lugar dela. Era dela o curso e eu acabei indo no lugar dela. Então, ela incluiu o meu nome, eu fui e aquilo explodiu minha cabeça. Porque foi um curso no qual eu falei, meu, que didática, que incrível essa universidade, que eles têm mini laboratórios assim, né? Era tipo umas caixinhas, tipo umas cabines telefônicas assim, e aí eles fazem a visita primeiro, antes de iniciar o curso, eu falei assim, daqui saíram tais mentes brilhantes. Aí eles começavam a falar os nomes, eu falei assim, cara, não é possível que eu tô aqui. E aí depois eles iniciaram o processo de como se dá o Design Thinking, né? Que é a questão de você resolver problemas de maneira criativa utilizando essa metodologia. E especificamente nesse curso, a tarefa final do curso era resolver o problema de filas longas nos restaurantes do Vale do Silício. Então, o exercício final, o TCC do Summer Camp era como você resolve o problema de fila. A fila vai continuar, o restaurante é pequeno. Mas o que você faz com a fila para que a pessoa não fique entediada ou vá embora? E na época eu já era um viajante com muitos países na bagagem, não tinha o que eu tenho hoje, mas já devia ter ali uns 30, 40. E aí eu propus para minha turma ali de nós fazermos, durante a fila a pessoa passaria por 4 ou 5 continentes. Então, durante a fila ela teria, no primeiro estágio ela comeria um aperitivo, no segundo estágio ela teria uma imersão de música, no quarto estágio ela, enfim, tomaria um drink de algum continente, e aí durante essa fila ela passaria por vários países. E aí é legal que o nosso grupo ganhou de melhor TCC. Eram mais ou menos uns 120 alunos, e a gente se dividiu em grupos de 8, mais ou menos, e o nosso grupo ganhou da ideia inovadora. Mas para que o meu grupo escolhesse a minha ideia, todos tiveram que ter uma ideia diferente. Nossa. Então foi muito interessante, porque o meu grupo comprou a minha ideia, depois o nosso grupo venceu de melhor grupo daquele Summer Camp. E aquilo explodiu minha cabeça de tal modo que eu falei, cara, eu quero experimentar outras universidades que sejam desse mesmo nível. E aí eu comecei a pesquisar na internet como eu poderia fazer para entrar. Então, às vezes tinha Summer Camp que era $400, e aí eu conseguia a bolsa de 300, pagava 100 só. Teve outros que eram mais de $1.500 e eu não paguei nada, porque falei, sou do Brasil, quero aprender com vocês. Não precisa ser milionário para fazer essa travessia acadêmica que você fez. Principalmente nesses cursos curtos dessas universidades, tem muito fácil acesso. Assim, uma pessoa comum conseguiria fazer com tranquilidade. E
quando você entra dentro dos sites dessas universidades e pesquisa lá os cursos presenciais, e isso tudo, eu vou só puxar um apêndice aqui. Aqui em São Paulo tem uma casa, chama Casa do Saber, que os pós-doutores, os filósofos, as mentes brilhantes da USP, da Unicamp, do PUC, do Mackenzie, eles dão cursos ali de imersão que custam 4, 5 mil reais. E você paga uma semana para fazer com essas mentes. Eu fiz um curso lá que eu paguei caríssimo com o Luiz Felipe Pondé. E foi muito legal. Depois eu acabei pagando um outro curso com a Adriana Foz, que era a pessoa que cuidava da área de neurociência do Brasil, assim, do MEC. E esses 2 cursos, eles explodiram minha cabeça porque era imersivo. Então, a pessoa às vezes paga caríssimo ou tem que ficar muito tempo para sugar de uma mente brilhante. E aí você paga muito caro para poder ter acesso rapidamente. Durante uma semana, o cara passa os principais insights dele. E quando eu fui para esse curso de design thinking, eu senti a mesma coisa. E eu falei, cara, eu vou tentar ver se eu consigo sugar de mentes brilhantes em outros lugares, como foi com o Mel Arat em Stanford, quando eu fiz... Em Stanford, não, em Harvard, quando eu fiz o curso de Storytelling. Então ele é um cara que tem 13 livros na área, é um cara brilhante, um cara que é turco, mas foi para os Estados Unidos e desenvolveu várias técnicas de storytelling. Então, eu falei, eu quero fazer o curso com esse cara. Quando abriu lá a vaga, eu fui lá, pedi bolsa e consegui acessar. Então, essa ideia de imersão acaba saindo muito barato, porque tem gente que passa 2 anos fazendo um curso e vai ter 2, 3 aulas com o mesmo cara que você vai ter durante uma semana, sabe? Então, realmente é bem mais fácil do que as pessoas imaginam, tanto que eu fiz cursos presenciais nas praticamente 5 melhores universidades do mundo. Isso é muito legal e assim, a primeira desconstrução que eu acho que é importante, né, para que todos que te assistem ou te ouvem hoje, para que eles entendam que é sim possível. Sim. Né? Todo o conteúdo que a gente traz para cá é para a gente explorar a possibilidade real de todo cidadão, todo empresário, todo profissional percorrer a mesma jornada. Não tem nada aqui impossível. O que tem são estratégias distintas que cada um vai ter que adotar para conseguir percorrer a jornada. E as pessoas olham com aquele olhar meio assustador, né? Como assim? Como você foi online isso, né? E aí tem a foto dos meus diplomas com os professores que eu estudei e tal. Então as pessoas assustam, mas eu sou uma pessoa extremamente simples, vim de família simples, só que eu tive acesso uma vez. E quando você tem acesso uma vez, você fala, cara, eu quero um pouco mais disso. Eu quero viver mais experiências dessas. Então, eu sonho ainda em visitar outras universidades, como a Singularity University e outras que ainda tá na minha lista, assim, porque eu sei que é possível, porque um dia eu acessei. Então, a partir do momento que você acessa uma vez, você fala assim, cara, é mais fácil do que as pessoas imaginam, né? De novo, na minha concepção, você precisa sempre estar do lado de alguém que já percorreu um determinado caminho e vai te contar as facilidades, os atalhos, como escapar de alguns perrengues, né? Para que você tenha uma jornada cada vez mais tranquila. Dentro da R70, a gente tem um trânsito muito grande com a China. Então é muito comum, época de feira na China, normalmente as maiores acontecem 2 vezes por ano, abril e outubro, os aviões saem pendurados de empresários brasileiros, importadores, tal, porque eles querem ir lá para as feiras. E aí eles andam semana inteira, né, percorrendo feira tal, e voltam para cá com uma mala cheia de catálogo. Uhum. Mas negócio, de fato, muitas vezes eles não conseguem fazer. Uhum. Porque o mindset simplificado diz assim, se eu for para a feira, eu vou encontrar um bom fornecedor e vou fazer negócio. Mas não é só isso. Né? Você precisa se preparar antes, você precisa entender o que é que você quer, qual é o tipo de fornecedor que você vai abordar, como é que faz para saber se o fornecedor é bom, se o produto é bom. Então você marcar os meetings certos também, né? As reuniões corretas, senão você volta mão vazia. Vai dar tempo, né? Então, assim, é muito interessante. É extremamente comum a gente trombar antes e depois dos eventos, com muitos brasileiros indo e voltando depois com as malas cheias de catálogo. Uhum. E aí a gente discute muito dentro da empresa, falando assim, o que está faltando para eles voltarem com negócios de fato? Uhum. Porque é possível.
Às vezes, falta um entendimento simplificado da preparação do antes, do desenvolvimento lá e o que é que você espera trazer. Sim, sim. E quando você falou das imersões que você fez aqui, na Casa do Saber, elas te mostram exatamente isso, né? Elas te mostram um caminho, te mostram um mundo que muitas vezes você nem sabe que existe. E aí você fica ali tentando fazer sozinho, trabalhando e acaba não dando certo. E o design thinking que você falou, né, de resolver problema, e você criou uma situação problemática, que é a fila, Sim. né, trazendo elementos da viagem que a gente vai explorar bastante aqui hoje. Eu digo o seguinte, né, todo empresário ou carreirista que quer chegar no topo da pirâmide precisa, desde o D0, aprender a resolver problema de maneira criativa. Sim. Porque se você não resolver problema todos os dias de forma natural, você não vai conseguir chegar, né? Os problemas, eles são imprevisíveis, eles são São as dores, né? inevitáveis. Cliente, né? As pessoas, né? Legal. E a desconstrução da grana, né? Pô, quantos milhões eu tenho que ter para fazer isso? Uhum. Às vezes é a criatividade, a busca, tá? Sim. É legal. Agora, para conhecer mais de 200 países, precisa ter muitos milhões de dólares, né, Lau? Assim, todos os países, um ser humano normal, sem nenhuma estratégia, sim, precisa. Porque se a pessoa não for estratégica, certamente ela gastará mais de 1 milhão tranquilamente, assim. O que acontece é que eu e minha esposa, nós aprendemos a viajar barato. Isso desde o início, porque eu casei com 21 anos, minha esposa tinha 20. Eu ganhava um salário mínimo, ela era estudante de enfermagem. Então, não tinha recurso. A gente morava num apartamento de uma construtora popular, desses habitacionais da MRV, de 38 metros quadrados. O aluguel era muito barato, que era numa periferia ali de Uberlândia, Minas Gerais, que é a cidade da minha esposa. E aí, cara, apareceu a passagem ida e volta para Argentina, R$180. E aí aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, eu ganho 800 mais os transporte, mais ajuda de custo de alimentação e tal, mas ganho um salário mínimo e 180 eu acho que eu dou conta de pagar. Lá eu vou me virar, vou arrumar um hotel barato e vou dar um jeito. Então, nós fomos para a Argentina, ida e volta, e aproveitamos e pegamos um ferry e fomos para o Uruguai. Então, ganhando muito pouco, nós fizemos os 2 países. Isso despertou em nós uma mentalidade de, peraí, nós não viajamos na infância, não viajamos na adolescência. E agora, ganhando muito pouco, a gente teve acesso. E na nossa cabeça, e na cabeça da maioria dos brasileiros, tem aquela mentalidade, cara, para viajar você tem que ser rico. Quando eu falo que eu faço 5 viagens internacionais por ano, 6, assim, não, você tá maluco, cara, isso não existe. Então, assim, a mentalidade das pessoas realmente é essa, da maioria dos brasileiros. E quando nós fizemos, ganhando muito pouco, falei, peraí, desconstruiu algo na minha cabeça, né? Logo depois apareceu ida e volta para Israel por R$900. E aí explodiu muito a nossa cabeça. Falei, pô, R$900. E eu me lembro que a gente não tinha dinheiro para pagar 2 de 900, porque aí consumia 2 meses de salário praticamente. E aí a minha esposa falou, não, você tem que ir, porque você fez teologia, você tem que ir. E eu falei assim, mas como que eu vou deixar você, querida? E eu falei, eu vou dormir. Se no outro dia de manhã eu acordar ainda tiver essa passagem, eu vou comprar para nós dois, parcela no tanto que for, e a gente vai dar um jeito de pagar esse negócio. Nem que seja para vender bala na rua, eu vou arrumar um jeito de pagar. E aí o que acabou acontecendo? Eu liguei, parcelava em 6 vezes. Era 890 e poucos reais a passagem, não dava 900. E aí dava 6 parcelas de 290 e pouco. Falei, bom, 6 de 290 é daqui um bom tempo a viagem ainda, faltava praticamente um ano, 11 meses. E aí eu perguntei pra moça, essa passagem é verdade? Era Delta Airlines na época. Nossa, a moça, nossa, nem eu tô acreditando, eu vou comprar pra mim, porque eu ser funcionário ainda tem desconto. Não sei o que tá acontecendo no sistema aqui, mas realmente, se eu comprar agora, você consegue emitir. Falei, então eu vou querer comprar, mas tem uma parada em Nova York, precisa de visto? Precisa. Vou ter que pagar o visto.
Essa parada em Nova York, de 8 horas, eu consigo ficar uns 4 dias? Ela só ouviu o teclado. Consegue. Quanto fica a mais? Não, é o mesmo preço. É o stopover que a companhia te garante, de maneira gratuita. Eu falei, então quer dizer que eu vou para Israel, vou conhecer Nova York e vou pagar 6 de 290 e pouco para o casal? Eu falei, é isso mesmo. Eu falei, não, Pode. então pode emitir que eu vou dar um jeito de pagar esse negócio. E aí eu fui atrás de pagar, obviamente, aquela viagem. Naquela viagem nós fizemos Israel, Egito, Turquia, Grécia, Estados Unidos. E ficou menos de 6 mil para o casal. Todos esses países nós ficamos 26 dias viajando. Nossa. Com hotel, com presente, com tudo que a gente comprou. Isso realmente explodiu nossa mente e aí nós começamos a calcular quanto nós gastaríamos por país. E no total, nós gastamos mais ou menos 84 mil dólares para o casal para visitar todos os países do mundo. Só que quando a gente começou a viajar, o dólar era 1,70. Hoje, agora está 4,80, 4,90. Então, na média, nós gastamos aí cerca de 3 e pouco no dólar, o que deu um total de 240, 250 mil reais para visitar todos os países do mundo, o casal. Então, quando todos os países mais os não reconhecidos, deu 215 países, saiu uma média aí de 500 e poucos reais por país. Que é super econômico. É muito econômico, Agora, é muito barato. Pensando em 10... E aí você fala assim, nossa, mas de onde que ele tirou 250 mil reais? Bom, enfim, nós viajamos durante 10 anos. Você dilui 250 mil em 120 meses, fica muito baixo, entende? Fica 500 reais por mês. E além disso, nós tivemos apoio de muitas empresas. Então, muitas empresas nos patrocinaram, né, durante essa jornada. Então, realmente foi muito baixo. Como a gente continuou viajando muito barato e começou a ter uma arrecadação maior, quanto dos seguidores, da influência, a gente começou a perceber que a viagem começou a trazer mais do que só a experiência. Começou a trazer recurso financeiro para a nossa família, né? Então, aquilo que a gente quis investir na frente, não vamos gastar com casa, com carro agora, vamos pensar nas experiências. Só que aí depois as experiências começaram a trazer aquilo que a gente não investiu no início. então, agora lá no começo, o interessante de tudo isso, né? E a gente chega depois da virada de chave, onde vocês pararam de gastar e começaram a ganhar com esse projeto. No começo não tinha nada disso, não teve um plano de negócio. Vamos construir um plano de negócios para a gente viajar todos os países, conquistar 1 milhão de seguidores e monetizar. Nada, zero. Nada, zero. Vamos para a Argentina, R$180 É isso. por cabeça. 2 meninos, novo, querendo ter experiência, só isso. E em que momento que você percebeu que as coisas poderiam virar um business para vocês? Quando as marcas começaram a mandar produto pra gente com frequência, e aí a gente começou a perceber, cara, essas marcas estão ganhando alguma coisa em cima da gente, e a gente não tá cobrando nada e publicando só por ganhar. E a gente tava muito feliz com isso, porque ganhava mochila, ganhava roupa, Começamos a ganhar muitos produtos, porque nós éramos muito novos, né? É um casal muito jovem. Isso chama muita atenção na internet, né? As pessoas normalmente não casam tão cedo. Então você pega um casal novinho, de 21, 22, 20, 21 anos. Depois, obviamente, com o tempo passamos a ter 22, 23, 24, 25. Mas ainda assim era muito, muito novo e com uma grande bagagem já. 8, 10, 15, começou a subir o número de países. E quem nos conhecia questionava, como vocês fazem isso? Foi por isso que a gente teve a ideia de, vamos publicar mais, até para dar visibilidade, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo. Senão as pessoas acham que a gente está vendendo alguma coisa ilícita, né? Tem alguma coisa errada com a gente. Então, quando a gente começou a explanar o que nós fazíamos para visitar os países, com stopovers, com os open jaws, que são, você entra por um país e sai por outro, para dar a volta ao mundo é mais barato que você ir e voltar da Europa às vezes. Então, as pessoas começaram a estranhar com esses papos e a gente falou, cara, vamos começar a explicar isso. E aí, o número de seguidores começou a subir. E aí, obviamente, ganhando muita coisa, a gente falou, cara, tá na hora de... A gente falou assim, eu até recebo o seu produto, mas eu acho que para publicar eu preciso de uma contrapartida financeira também. Isso é o que eu chamo de velha guarda da internet, né? Porque nessa época, os influenciadores, eles esperavam as marcas virem atrás. E chegou um momento que começou a ter muito influenciador. Hoje todo mundo é influenciador. Todo mundo tem sua influência, seja
micro-influência, macro-influência, enfim. Tem gente que é influenciador com 1.000 seguidores, com 500 seguidores, tem gente que é com 10 mil, 100 mil. Hoje as marcas estão até preferindo pegar muitos micro-influenciadores do que pegar um grande, porque às vezes não consegue conversar tão bem, nichado, né? E o mercado depois começou a mudar, né? E a gente teve que se adaptar. Mas nessa época a gente só esperava. A marca vinha e a gente fazia. Quando a gente começou a cobrar, aí eu falei, bom, acho que a gente pode começar a propor também. E a gente teve uma reunião com um amigo nosso, que ele falou assim, cara, a marca recebe proposta de muita gente agora. Tá tendo muito influenciador também. E a marca, ela pensa o branding dela no ano anterior. O ano seguinte a gente vai ser o ano de tal coisa, a gente vai focar nisso, as nossas campanhas vão ser essa e o budget é esse. O que acontece? Se você chega para a marca e propõe algo que está fora do conceito dela, ela vai pegar e engavetar seu projeto. Então, para você apresentar a proposta para uma marca, você tem que estudar a marca. E aí foi uma grande virada para nós. Eu entrava no LinkedIn, entrava nas palestras das empresas, tentava pesquisar as temáticas dos congressos dos funcionários, para entender para onde essa empresa está indo. E aí, a partir disso, eu também pesquisava quais eram as deficiências da empresa. Quais são os pontos fracos dessa empresa? E aí, quando eu ia montar um PDF ali de 2, 3 páginas conciso, eu colocava o que a empresa queria no ano e as deficiências dela, e eu colocava como melhorar aquilo. Não, a gente vai fortalecer isso na sua marca. Se a marca tinha algum problema com algum tipo de posicionamento em específico, eu colocava. Então, foi uma estratégia que fez com que a gente conseguisse fechar com, enfim, Santander, Nubank, Canon, enfim, as grandes marcas do mercado. E aí começamos a emplacar várias, assim, e seguros de viagem também. E nisso fez com que o nosso posicionamento ficasse melhor, mas tudo dependia muito desse planejamento, de estudar muito bem qual a deficiência da empresa, o que a empresa está precisando. Mesmo porque aí quando a empresa fechava, aumentava o ROI mesmo para ela. Falei assim, cara, realmente deu muito match. E aí, quantas marcas a gente não conseguiu renovar por mais 3 meses, 6 meses, e ficou por tempos alongados com a marca, né? Fizemos campanha, por exemplo, com a câmera da Canon dentro da Coreia do Norte. Entramos com a Canon dentro da Coreia do Norte. Aí esse era o teor da campanha. E foi isso que eu propus para a marca. Eu falei, cara, a câmera de vocês fotografa coisas únicas que ninguém vê. Por que a gente não faz a primeira campanha da Canon dentro da Coreia do Norte? Então, tudo isso chamava muita atenção da marca. Eu falei assim, cara, nunca vi ninguém propondo isso, né? Então eu chegava e falava assim, cara, vou fazer a primeira campanha da sua marca na Antártida. Você nunca fez uma campanha na Antártida. E se você for fazer uma campanha na Antártida, é muito caro. Se você mandar uma equipe inteira para lá, você vai pagar muito. Eu não, vou lá, vou fazer o trabalho para você, vou te entregar 6 fotos white label, vou te entregar 2, 3 vídeos, e ainda vou falar com a minha influência. Então, eu fazia um trabalho meio duplo, assim, sabe? Isso fez a gente se posicionar bem e, basicamente, todo o recurso que a gente gastou entrou de patrocínio. Então, eu sempre fazia uma conta, assim, né? Chegou um momento que eu falei, bom, eu tenho tudo que eu já gastei, mas agora eu quero recuperar até o que eu já gastei. Para eu falar que eu não gastei só com a experiência, que esse investimento vai retornar também, sabe? Então, eu estabeleci algumas metas nesse sentido, cara. Eu gostaria muito que a nossa influência pudesse pagar tudo que a gente fez em 10 anos. E foi muito bom, porque a gente conseguiu chegar nisso e até mais. Então, foi tudo muito estratégico. Mas esse amigo meu, eu vou até falar o nome dele, é o Márcio Flores. Ele é um cara excepcional no marketing, assim. O cara trabalhou em várias grandes empresas, foi diretor de marketing do Allianz Parque, na área de eventos. Essa sacada dele explodiu nossa cabeça, assim, pra gente se posicionar bem melhor. Porque eu ia atrás dele e falava assim, pô, apresenta nosso projeto pra algum amigo seu aí, tá? Eu falei, cara, eu vou dar na mão do cara, o cara vai engavetar, você vai ter que estudar melhor. E aí eu fui atrás de estudar melhor e realmente alavancou muito o nosso posicionamento. Você tem o Márcio, você usou o Márcio como networking no primeiro momento, né? Como networking ele te ouviu, falou assim, não, eu posso até te apresentar, mas o cara vai engavetar. Ou seja, voltou para você, né? Voltou para mim. E aí, a hora que voltou para você, você começa a resolver um problema da marca com criatividade,
Sim. né, e buscar uma solução econômica para você poder monetizar. Isso é muito legal. É a dor dele, né, de explicar, cara, vai voltar, o engavetamento vai acontecer por conta disso. Então você vai ter que resolver esse problema. Senão você vai ser engavetado nas marcas. Então, a dor, ela faz você se mexer, né, cara? Quando você tem desconforto, aí você fala, cara, então eu vou precisar criar outra solução. Se não é chegar na mão do cara mais importante do marketing, então eu preciso pensar o que fazer para chegar na mão dele com qualidade, né? Então, essa dor fez a gente se movimentar. Agora, Rafa, para a gente construir um paralelo, né, da tua carreira profissional e hoje você é empresário, com as viagens. Quando você começou lá, a primeira viagem para a Argentina, você ganhava um salário mínimo, estava estudando teologia. É isso? Sim. No momento em que você começou a mandar propostas para as marcas, vamos tirar foto com a Canon lá na Coreia do Norte, ou fazer campanha na Antártida, em que momento profissional você estava? Eu, durante o primeiro período das viagens, onde a gente não conseguia monetizar, eu estava muito focado academicamente. Então, fiz o mestrado. Então, eu estava nessa história do mestrado, estava dando aula já em universidade. E aí, eu ganhava um pouco mais. Você dava aula do quê? De cosmovisão cristocêntrica, por conta da teologia. Então, é como você enxergar o mundo a partir da visão de Cristo. Então, como eu havia feito teologia, eu estava dando aula disso, então eu recebia um pouco mais. Teve turmas minhas que deram muitos alunos, né? E eu recebia também por aluno. Então, comecei a receber um pouco mais por conta disso, por conta desse academicismo. Comecei a apresentar alguns artigos científicos em algumas universidades. E aí esses artigos acabaram me levando para a escrita de um livro que se chama Crianças Adultizadas Geram Adultos Infantilizados. Esse livro vendeu muito, eu consegui vender 2.000 livros na primeira edição, assim, e eu fiz o livro por conta própria. Porque quando eu apresentei o livro para uma editora, eu ia ganhar 10% do livro. E eu já tinha uma certa quantidade de seguidores, eu falei, cara, eu vou ganhar 10%, sendo que eu já tenho a base de clientes. Então eu vou perder dinheiro, entendeu? Eu falei, cara, eu era o cara da economia criativa, eu preciso fazer dinheiro, não posso perder dinheiro. Então eu consegui vender 2.000 livros em um ano, assim, e isso para mim levantou um bom recurso para que eu me estabelecesse melhor e continuasse fazendo as viagens. Só que eu percebia que os países que nós estávamos fazendo, eles eram os mais fáceis, os mais baratos de se fazer. E eu sabia que ia chegar um momento que a logística ia complicar. Então eu falei, cara, se a gente não se posicionar melhor nessa história do marketing, do branding, se organizar melhor, nós vamos nos dar mal, assim. Vai chegar um momento que só o livro, só minhas aulas, só o meu trabalho junto à denominação, à igreja e as coisas de teologia que eu faço não vão ser suficientes. Além disso, né, eu fiz teologia e serviço social. E aí, até acho que é bom eu voltar a rebobinar um pouco. E isso eu falo muito pouco nos podcasts que eu já participei. O que acontece? Quem olha assim fala assim, pô, o cara fez teologia, fez serviço social, não tem nada a ver com viagem, com branding, com marketing, com nada. De onde que ele tirou isso, né? Não é possível. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E eu tive carteira assinada com 14 anos de idade numa empresa que estava em franco crescimento. Era uma empresa de comércio. Mas era uma empresa que já tinha 2, 3 lojas e eles começaram 4, 5, 10, 15... E era uma empresa de um familiar meu, era um tio meu que estava abrindo. E onde que era essa empresa? No interior de São Paulo, São Carlos. Você é natural de São Carlos? Sou natural de São Carlos. Tá bom. E aí esse tio meu falou assim, cara, eu preciso de gente confiável, que tá crescendo tanto, você tem 14 anos, você é esperto, vem trabalhar com a gente. E aí ele me colocou lá para trabalhar meio período. Nisso que ele me colocou para trabalhar meio período, essa empresa fazia grandes transações com a China, trazia containers da China. Porque começou a ter 20, 30 lojas, era caro comprar dos chineses aqui. Então eu tinha que trazer de fora.
E aí ele falou assim, Rafa, é o seguinte, você tem 14 anos, eu vou te colocar pra você aprender tudo aqui. Que aí quando você tiver com 18, 19 anos, estiver mais maduro, aí eu coloco mais responsabilidade. Então ele me colocou pra aprender tudo. Chão de fábrica, RH, financeiro, TI. Cara, a cada 3 meses eu passava no lugar da empresa. E ficava sentado do lado do chefe. Ele chamava o chefe do setor e falou assim, ó, seguinte, explica tudo pra esse menino aqui que ele precisa dele daqui a um tempo. E a galera me achava, adolescente, deixa eu ensinar pra esse moleque aqui. E aí, adolescente é esponja, né? Então eu saía da escola, chegava na empresa e, mano, sugava tudo que eu poderia aprender ali, eu mandava ver. E aí eu aprendi demais, cara. Eu fiquei 5 anos, dos 14, 15, 16, 17, 18. Então eu fiquei 5 anos nessa empresa. Então eu aprendi muito. E eu saí de um salário ali pequeno para um salário alto. Eu ganhava muito bem com 18 anos. Muito bem mesmo. Tanto que com 18 anos eu já tinha meu próprio carro. Comprei meu próprio carro à vista, tudo. Então era uma realidade totalmente fora do normal. Meus amigos olhavam e falavam assim, cara, o cara é rico já, tá se dando muito bem e tal. E realmente, E sobrinho do dono, né? sobrinho do dono, pô, tá feito na vida isso aí, né? Porque o meu tio não tinha filho. E não tinha previsão ainda, né? Então, meu tio muito novo também. E aí, o que acabou acontecendo? Eu falei, tio, quero abandonar tudo e fazer teologia. Só que eu já tinha uma cabeça que já tinha passado por uma empresa que, quando eu saí de lá, tinha 400 lojas. Nossa. Então, eu cheguei aí para abrir ponto em muitas cidades. Eu ia escolher o ponto com 16, 17 anos. Ele ficava analisando, sentava lá na rua, perguntava, cara, onde passa mais gente? Qual que é o ponto de ônibus? Qual que é o fluxo de pessoas aqui? Então, eu aprendi muita coisa durante 5 anos, dentro do mercado de trabalho, entende? Do mercado de empresa mesmo, comércio, gente, como lidar, qual é o marketing e tal. Então, acabei ficando nos últimos 2 anos, 17 e 18 anos, no setor financeiro. E aí até lidava muito com chineses. Lidava muito com os chineses. E eu falava inglês, né? Então, aprendi inglês na raça, assim. E chegou um momento que eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Meu tio falou assim, eu pago para você sair da escola. Não. Eu falei, cara, eu pago mais para você sair da escola, para você abandonar a escola. Tio, não dá para abandonar a escola, tá? Não, eu pago o que for para você abandonar a escola. Eu preciso de você, cara, você não tá entendendo. E ele me fez uma oferta para eu sair da escola, abandonar a escola. E aí? E aí, no terceiro colegial, ensino médio, né? Terceiro ano de ensino médio, ele fez uma proposta de recusar. Eu falei, realmente não dá. Aí eu fui estudar à noite. Falei, não, vou tentar manter a noite. Só que eu cheguei à noite e eu falei, cara, eu já tinha feito todos os anos de escola, tudo em escola particular. Eu tinha bolsa de 100%. Porque eu era nadador. Porque meu pai é técnico, era técnico de natação, educador físico e tal. Então eu ganhava a bolsa da escola, 100%. Então eu era estudante, bolsista 100% da escola, nadava pela escola. E aí acabou que eu tinha feito uma boa escola. São Carlos é uma cidade universitária. As escolas lá são escolas que preparam para passar só em federal e estadual. Você dificilmente sai das escolas ali e vai para uma particular. Quando eu fui estudar à noite, cara, eu falei, cara, você tá maluco, cara, não dá pra estudar aqui. Era um negócio maluco, assim, ninguém sabia nada, um ensino muito, muito, muito abaixo, né? E aí, cara, entre ficar aqui e ficar em casa, acho que em casa eu vou ter mais ganhos. Aí eu comecei a pagar uma professora de inglês para só fazer conversação. E eu falei, cara, eu vou terminar o ensino médio com EJA. Vou fazer uma prova lá no final e vou passar e já era, porque eu sei que eu vou passar. Eu já tinha muita clareza disso. Quer dizer, não adianta perder tempo. Não adianta perder tempo. Só que isso, pro meu pai, ele tava de boa. Minha mãe também. Não, beleza, tá ganhando dinheiro, você tá mal bem, tá tudo certo. Pros meus amigos e pra todo mundo que tava no entorno, eu falei assim, cara, esse cara é maluco. Choque. Os meus amigos, cara, você não vai passar fome na vida. Que é isso? Você tá maluco, cara. Você tá perdendo a oportunidade. Você foi bolsista a vida toda pra fazer isso no final. Então, assim, cara, eu tomei muita pancada. E é engraçado, porque realmente nessa época eu fiquei com medo da minha decisão, assim. Me preocupei. Falei, cara, tô escolhendo a grana
E talvez isso vá me fazer falta no futuro. E é interessante que eu fiz o EJA, entrei na faculdade e depois fiquei estudando ad eternum, né? Até hoje terminei os últimos cursos agora. Então, eu não parei de estudar depois que eu saí, que eu fiz o EJA, né? Fiz uma provinha lá, passei, não, tá formado aqui, tem ensino médio. Eu falei, então agora eu vou estudar de verdade. E aí eu realmente entrei nessa história de academicismo, assim, cara. Fazer boas faculdades, estudar com pessoas brilhantes, assim. Então, eu peguei gosto pela coisa de estudar. E só que aí, esses 14 aos 18, me deu esse background de como lidar com a empresa. Porque você não manda não é uma conversa do cara, vai te engavetar e você, de repente, sabe mandar uma proposta para a empresa, ver as fraquezas da empresa. Não é assim que funciona, eu sei que não é, então eu não posso ser tão simplório. Eu já tinha um background de uma empresa que não era pequena, tinha loja até fora do país, e que eu aprendi a lidar com o mercado. E aí, por mais que eu tenha ficado um bom tempo estudando, quando eu tive que ativar essa área da minha vida, foi mais fácil, assim. Eu já sabia lidar, já sabia conversar para ter esse acesso e conseguir uns patrocínios. Porque eu tomei a decisão de ganhar menos, porque eu fui para teologia, e aí quando eu fui para teologia e serviço social, eu olhava assim, cara, eu não vou poder tirar férias. Porque essas duas coisas que eu estou fazendo, estou escolhendo trabalhar com pessoas. Serviço social é ser assistente social, você vai trabalhar com obra social. Creches, carentes, instituições com pessoas com deficiência física, igrejas e trabalhos missionários. Então, tudo tem a ver com gente, e com gente que precisa de ajuda. Então, eu tomei uma decisão séria de sair do mercado de trabalho e ir para trabalhar com gente. E quando eu tomei essa decisão, eu sentei com a minha namorada, noiva na época, minha esposa hoje, e falei, olha, a gente vai ganhar pouco, então a gente precisa arrumar um jeito de tirar férias, porque a gente vai ganhar pouco. E aí essa ideia do Instagram foi muito por conta disso, assim. Cara, essa vai ser uma via de nós tirarmos férias como se eu estivesse no mercado de trabalho. Esse foi a motivação, assim. Tanto que a gente colocou 50 países até o final da vida. Porque a gente nunca... Até o final da vida. É. Porque a gente falou assim, até o final da vida, se a gente visitar 50 países, ganhando o que a gente ganha e sendo enfermeira, assistente social e ajudando pessoas, nossa, está muito satisfatório. Porque a gente vai fazer o que a gente ama, que é trabalhar com gente, e ainda vai visitar vários países. Então vamos tentar fazer essa equação. Acabou que virou um negócio, né? E eu acho que até por conta da família ser bem empreendedora, né? Principalmente desse tio meu, aí minha cabeça foi virando. Fui, cara, preciso apresentar certo, preciso fazer os vídeos corretamente, preciso me preparar, e continuei fazendo o que eu amava, que é ajudar pessoas, trabalhar com a igreja, trabalhar com a obra social. A gente tem uma ONG, chama ONG do Bem, que no caso eu faço trabalhos sociais com diversas escolas, instituições carentes do Brasil todo. Aí acabou que uma hora o negócio da viagem começou até a injetar dinheiro nisso, para instituições da África, aqui no Brasil. Então acabou que virou uma fundação, né, nossa, do trabalho, da nossa influência. E no total foram quantos países, Rafa, até hoje? 215. 215. Mas ONU são 193. E nós estamos aí mais 22 não reconhecidos. Por que tem tantos países não reconhecidos, hein? São regiões que são dependentes. Então, quando você pega o Reino Unido é um conglomerado de países, né? Você tem Irlanda do Norte, você tem País de Gales, você tem Escócia. Então você tem... E aí tem outros menorzinhos, como Guernsey, Guernsey. Então são ilhotas que o cara, tipo, não, ele tem um governador próprio que presta contas à monarquia, né? Então quando você pega Bermudas também, Ilhas Caimã conta como país não reconhecido. Porque tem uma administração própria aqui. Mas quando você vai ver, é território inglês. Hong Kong. Hong Kong também, Taiwan também é. Taiwan tem toda uma administração própria, presidente, democracia e tal. Mas a China fala, não é nosso. Então, assim, para a ONU, Taiwan não é um país. E a China reivindica como dela. E tem
Cabinda, uma região separatista da Angola, também eles estão tentando ser país há muito tempo, se separar. Kosovo, na Europa, também é uma região separatista da Sérvia. E o que são esses países não reconhecidos? São países dependentes, normalmente, por opção ou não, mas que tem algum ou alguns outros países que reconhecem. Então, quando você pega o Kosovo, tem 15 países que reconhecem o Kosovo. Então é um país não reconhecido. Tem fronteira. Para entrar no Kosovo, você tem que passar pela fronteira. Militares com armamento próprio, cor de roupa totalmente diferente do exército da Sérvia. Assim também como a Palestina. Então, Palestina, não é um país, mas os países árabes todos reconhecem a Palestina. Então, é um país não reconhecido, entendeu? Para o Guinness e para as instituições de recordes mundiais, você precisa visitar 196, que são 193 da ONU, mais Kosovo, Palestina e Taiwan, porque são 3 que são amplamente reconhecidos. Então, tem um reconhecimento muito grande dessas 3 regiões. E o seu gol foi 196 a partir do momento que você falou assim, vou completar. 196. 196. Exatamente. E qual foi o último dos 196? Malta, uma ilha da Europa. Pequenininha, do lado da Itália. Pequenininha, E a gente sabia que Malta era muito floreada, né? Um país pomposo, assim, né? Fala inglês, tem uma história milenar, bíblica. Então a gente escolheu Malta, foi uma decisão. Vamos deixar Malta por último, porque é um lugar legal de se terminar todos os países do mundo. E aí, depois de Malta, você fez alguns outros. Não, assim, quando a gente fez Malta, a gente já chegou em 215, entendeu? Entendi. Os não reconhecidos foram sendo feitos, porque, estamos em Angola, vamos fazer Cabinda, entendeu? Igual, um dos últimos também foi Moldávia, e a gente fez agora, próximo da guerra da Ucrânia. Moldávia faz fronteira com a Ucrânia, e nós fizemos a Moldávia em agosto do ano passado. Então, eu já estava em guerra. E na Moldávia, entre a Moldávia e a Ucrânia, tem um país separatista russo, chamado Transnistria, que tem tropas russas invadindo a Ucrânia. Mas a gente estava ali perto, a gente percebeu que dava para visitar. Falei, vamos lá, 80 quilômetros, vamos pegar o carro e vamos lá. Se barrarem, a gente não entra. Se deixar, a gente entra. Aí chegou lá, brasileiro, o que você vai fazer aqui? Não, estou visitando os... entra aí. Entramos. Só tem russo lá mesmo, os ucranianos não estão atirando de lá para cá, né? Só os russos daqui para lá. Aí a gente entrou, filmou, contou um pouco da história, de como foi a separação, de como foi a guerra da Transnistria, porque é um grupo de russos que moravam ali que não queriam ser nem ucranianos e também não querem ser moldavianos. Eles têm a própria cultura, uma cultura bem russa mesmo. Tanto que eles são pró-Rússia, né? Assim como os bielorrússios, assim como a Crimeia. Com tudo isso, você fica aprendendo muito de geopolítica, de tudo, né? Porque você vai vários lugares, então você fica meio até maluco, assim. Agora, e do ponto de vista teológico? Porque você tem diferentes crenças aí ao redor do mundo, né? Sim. Países mais fechados, outros completamente abertos, mas não cristãos. Como é que foi lidar com toda essa diversidade? Assim, existe muitos países que é proibido você ser cristão, né? Você não pode se dizer cristão. Obviamente, se você é um turista, não tem tanto problema, mas o local, a pessoa que nasce em determinados países, como Afeganistão agora que está na mão do Talibã, você não pode se declarar cristão num país desse, porque eles te mandam para a forca. Não é uma opção você ser cristão em países como esse. Mas a gente se surpreendeu positivamente, assim, porque, por exemplo, em países como o Iraque, que é muito se falado onde não pode ser cristão, na cidade que nós fomos, que foi Erbil, obviamente que ela já estava sem o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico foi a força extrema do islamismo ali no norte do Iraque. Mas como eles conseguiram expulsar o Estado Islâmico, né, eliminar o Estado Islâmico ali no norte do Iraque, quando nós fomos em Erbil, que é a capital do Kurdistão iraquiano, você tem 15, 16 igrejas com placa na rua. Então as pessoas já podem se declarar cristãs ali, entende? Já no Irã já não pode.
mas eles são povos que nos surpreenderam muito positivamente. O brasileiro, né, a gente como recebe muita mídia americana do Oriente Médio e dos problemas que acontecem lá, a mídia americana bate muito forte no Oriente Médio. E aí acaba acontecendo, a gente cria uma falsa impressão de que o Oriente Médio é um lugar perigoso, e não é. O Oriente Médio é um lugar muito legal de se visitar. As pessoas são incríveis. As pessoas são muito cuidadosas, são muito amorosas, afetuosas. Então, assim, o povo árabe é um povo muito legal mesmo. E eles mesmo se sentem incomodados com o teocentrismo que tem geopoliticamente falando ali. Então, a gente se sentiu muito acolhido entre os povos ali e aprendeu a respeitar melhor a cultura. Porque quando se fala em Oriente Médio, Afeganistão, homem bomba, hein? Vou comprar uma passagem só de ida pro Iraque pra você. Pô, Iraque é demais, irmão. O Iraque é legal pra caramba. Pode comprar, eu vou. Então, rola muita brincadeira disso no Brasil. Por quê? Porque aconteceram alguns atentados que marcaram realmente a história do Ocidente, encomendado por uma parcela que não representa nem 1% daqueles povos. Então, quando você pega o Brasil mesmo, quando você vai ver o Brasil olhado pelos estrangeiros, e eu visitei muitos países, os estrangeiros acreditam que o Brasil é um país muito perigoso também. Porque realmente a gente tem muita criminalidade, a nossa taxa de homicídio ela é maior do que uma guerra. Então a gente passa de 40, 50 mil homicídios ano no nosso país. Isso é maior do que as taxas de guerra de qualquer lugar do mundo. Só que o Brasil não é isso. O Brasil não representa essa parcela pequena da criminalidade, entende? É uma parcela muito pequena de pessoas que estão envolvidas com crime pesado, né? Que de fato cometem essas atrocidades no nosso país. Mas é o que dá impressão para as pessoas lá de fora. Tanto que o nosso turismo, a Argentina ela tem 30 milhões de habitantes, tem um território muito menor que o nosso, mas a Argentina recebe mais turistas do que a gente. A gente recebe no Brasil metade do número de... deixa eu refazer aqui, né, meu pensamento, mas os estrangeiros, eles totalizam metade da quantidade de brasileiros que viajam ao exterior. E é um país continental, né? Então, teoricamente, a gente tem condição de receber muito mais gente, né? Mas aí, eu acho que tem alguns pontos, né? Você é o especialista em viagem, pode confirmar ou discordar, mas eu entendo que falta, inclusive, infraestrutura. Não é só uma questão de segurança, né? Você percorrer o nosso litoral, que é lindo, maravilhoso, um caos. Né? Você não tem estrada, você não tem ferrovia, né? Você não tem aeroportos com infraestrutura, é difícil chegar, é difícil sair, além, é claro, da questão da violência, né? Sim. Então isso acaba prejudicando bastante, é uma pena, né? É uma pena, um país grande como o nosso, com um povo acolhedor, né? Sim. É um povo acolhedor. Tem muito potencial. E a beleza natural, né? Então, nós somos grandiosos, mas nós perdemos muita oportunidade. Agora, Rafa, hoje, como é que você está organizado profissionalmente? O que você faz nos seus dias? O que você pilota? Como é que você faz a gestão profissional da tua vida? Sempre a minha missão, desde que eu fui para a teologia, né? Foi lidar com o campo eclesiástico, né? Que é o campo da igreja, né? Então, eu sempre quis estar envolvido com a missão, com o contexto da igreja, porque eu sou uma pessoa que cresceu e nasceu dentro desse contexto protestante. Então, eu cresci numa igreja chamada Igreja Presbiteriana, que inclusive você faz parte conosco, e desde que eu sou pequeno eu vislumbrava isso, assim, mas com 15 anos, quando entrei no mercado de trabalho, eu gostava muito de trabalhar, mas eu percebi que não era aquilo. Eu queria trabalhar com missão, com ajuda ao próximo, com instituições sociais. Então, hoje, depois de 10 anos viajando, e foi uma meta que eu coloquei, né? Até os 30 anos eu quero fazer disso uma grande escola. Então eu não enxergava a viagem como um fim, mas como um meio para eu aprender.
Tanto que eu visitei muitas universidades no mundo. Eu ia, visitava a universidade, via quais eram os processos acadêmicos, gostava de visitar escolas. Às vezes eu ia para o país, antes eu mandava e-mail. Olha, eu gostaria de fazer uma visita à sua escola para ver o seu modelo educativo. Porque eu queria aprender os modelos educativos, como as universidades estavam ensinando ao redor do mundo. Junto com tudo isso, eu fiz, de fato, essa escola durante 10 anos. E o meu limite era 30 anos. Então, eu tinha colocado essa meta. Até 30 anos eu vou viajar tudo que eu puder. E depois eu vou focar um pouco mais nessa questão da igreja e também das instituições sociais que eu estou trabalhando, né? ONG do Bem e outras coisas nesse sentido. Além disso, eu sabia que esses dois setores, eles seriam setores que me tomariam mais tempo, mas que talvez não me trariam recurso. Uhum. Então eu falei, em paralelo a isso, eu preciso manter o que a gente construiu. Então você não pode perder a influência que você estabeleceu, né? Então aí a gente continua montando essa estrutura, mas como o trabalho com as marcas ele é muito trabalhoso, você grava, tem que regravar, tem que mandar para aprovação. Então a gente diminuiu um pouco isso. Falou, vamos fazer menos publicidade, porque isso dá muito trabalho. Gravar, publicar, viajar para poder promover. E vamos tentar fazer um trabalho mais ativo. E aí que nós resolvemos lançar um curso. E a gente entrou de cabeça nessa história de marketing digital para lançamento de curso. Então, nós criamos um curso chamado Jornada de Volta ao Mundo, onde a gente ensina a pessoa a dar a volta ao mundo com R$6.000, visitando 10 países e 5 continentes. Com R$6.000? Com R$6.000, Então, se eu abrir o computador aqui agora, eu consigo montar uma rota passando por 10 países, 5 continentes, com R$6.000. Sem nenhuma promoção. Eu abro o computador e monto a rota. Sem pegadinha, sem nada. É isso. Eu aprendi quais são os atalhos. Eu sei código de aeroporto do mundo inteiro. Então, você vai falando os aeroportos, eu vou falando os códigos. Então, por que isso? Porque eu percebi que esse ganho que nós tivemos em 10 anos poderia ajudar muita gente. Então eu falei, cara, por que o brasileiro não sai do Brasil? Só 4% da nossa população saiu alguma vez do país. É muito baixo. Você pensa que só 10, 12 milhões saíram alguma vez do país, numa viagem de avião para algum outro país. Então isso é muito baixo. Eu falei, e eu sei os ganhos que a viagem me trouxeram, do ponto de vista de empreendedorismo, resiliência, adaptabilidade, até mesmo na missão social que eu executo e missional também, que eu estou envolvido. Então eu sei dos ganhos que a viagem me trouxe e trouxe para minha esposa. Então eu queria promover isso para as pessoas, né? Então o curso ele tem uma taxa baixa perto de tudo que ele entrega, assim. São mais de 140 aulas, 26 módulos. E explica muita coisa. Como a pessoa pode fazer isso, assim. E obviamente tem gente que viaja muito, tem donos de agência que já tinham visitado 110 países, compraram meu curso e falaram, cara, eu nunca tinha visto isso. Sou dono de agência, tem 3 agências, vendo passagem para muita gente e eu nunca tinha visto isso. Então, assim, para mim é surpreendente, assim, que o que nós aprendemos realmente é relevante para as pessoas. Então, a gente vende o curso, a taxa de desistência do curso assim, pífia, assim. Menos de 1% desiste porque tomou a decisão e não podia gastar naquele momento. E realmente, essa proposta ativa que nós fizemos não só nos posicionou melhor, sim, para a gente não ter que ficar trabalhando muito, porque a gente abre o carrinho 2 vezes por ano, assim, 3 no máximo. É uma semana que a gente faz de live, abre o carrinho, vende para a galera. A gente chama de comunidade peregrina, então eles se tornam peregrinos, né? E aí, a partir disso, eles desfrutam de aprender a montar rotas. E é legal que a gente premia isso. Quem monta as melhores rotas acaba ganhando outros cursos ou recebendo estorno do curso. E aí a galera fica doida, assim. Tem aluno que já montou rota de volta ao mundo, 10 países e continentes por 4.900. Gamificação, MIT. Gamificação, que é um dos cursos que eu fiz exatamente. Interessante. Então eu aplico tudo ali. Eu lá tenho um módulo que eu ensino como fazer inscrição nessas universidades. Eu entro lá, cara, você vai entrar nesses links aqui
você vai achar os cursos para poder ir, pegar o voo e fazer o curso, entendeu? Então tem gente que nem quer viajar o mundo, o cara só quer ir numa universidade, às vezes o cara compra um curso por conta disso, entendeu? Tem curso lá, tem um módulo lá só sobre motorhomes. Tem um esquema nos Estados Unidos que você consegue alugar o motorhome por $1 por dia. E custa 150, $200 por dia a diária de motorhome. Aí você aluga por $1 e ainda eles te dão o tanque de $300, $400 cheio. Você não precisa devolver cheio. Tá lá no seu curso. Tá no meu curso. Quando é que vai abrir a próxima turma? A gente abriu uma agora em agosto, que foi a turma Chile. Toda turma a gente dá o nome do país que a gente tá. Então, a gente foi o ano passado para a Coreia, foi turma Coreia. Esse ano, em março, nós fomos para a Islândia, aí foi turma Islândia. Então, a gente abre normalmente em viagem. A gente tem uma viagem programada para novembro. Talvez a gente abra em novembro, ou talvez só ano que vem. Para onde você vai para novembro? Em novembro? Eu vou para a Alemanha. Eu achei uma passagem executiva por R$1.700 para a Alemanha. Então, eu vou de executiva para a Alemanha e depois vou para a Arábia Saudita. Caraca, que bacana. É surreal. R$1.700 Alemanha classe executiva, meu amigo. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. E é engraçado que quando eu comprei, o que aconteceu? Eu comprei e aí, quando você compra, nesses preços, você espera a emissão. Eu nunca comemoro porque eu compro quando chega o bilhete eletrônico no meu e-mail. Aí eu comprei e falei, bom, vamos ver se vai emitir, porque tá muito barato, tá muito abaixo do preço, né? Aí chegou o bilhete eletrônico. E era um voo São Paulo, Madrid, Frankfurt. O que acabou acontecendo? A companhia aérea mandou um e-mail para mim depois de uns 10 dias. Olha só, o seu voo ia ter uma escala de 13 horas em Madrid. E para poupar essa dificuldade e tal, estamos te enviando direto para Frankfurt. E aí não, tá, ok, li o e-mail. Aí chega lá no final, eu vejo o bilhete eletrônico, econômica. Aí eu falei, não, ainda não. Liguei lá e falei assim, não, olha, eu quero manter meu... Não, mas você não quer ir direto para Frankfurt? Não, eu quero passear em Madrid, cara. 13 horas dá para sair do aeroporto, comer umas empanadas espanholas, comer uma comida típica, então eu quero manter e eu quero na classe que eu comprei. Aí, não, então tudo bem, senhor. Aí voltaram e remitiram. Olha só que classe. interessante. Você sabe que eu tenho... não tem a ver com classe econômica executiva, mas há alguns meses atrás eu dei uma volta de 5.000 quilômetros com a minha família pela Europa. A gente desceu em Frankfurt, alugou um carro em Frankfurt, e aí a gente foi descendo até a Itália, região de Veneza, Florença. Passamos tudo de carro, 5.000 quilômetros em 3 semanas. Tem uns reflexos aí em casa, mas Deus está cuidando. E quando eu cheguei para pegar o carro na locadora lá em Frankfurt, eu sabia que ia rodar 5.000 quilômetros e peguei um carro com quilometragem limitada. E cheguei para pegar o carro, não tinha o carro que a gente reservou, e eu precisava de porta-malas. Nós somos em 3 semanas, imagina a quantidade de mala e tal, e não tinha o carro. E aí eu tive que pegar um carro superior, mas a locadora me cobrou. Enfim, peguei o carro, tal, paguei lá a diferença, devolvi o carro 3 semanas depois, e quando eu cheguei aqui no Brasil, veio uma fatura complementar porque eu tinha excedido o limite de quilometragem. E muito, né? E muito. Então o que a locadora fez? Olha que interessante, ela me vendeu um upgrade. Eu não vou aqui entrar no mérito se está certo ou está errado, porque, enfim, se ela, teoricamente, se ela não tem o carro que eu reservei, ela que me deu um carro superior, né? Mas enfim, né? Já estava lá, estava precisando do carro, paguei o carro, só que nessa brincadeira de vender um outro carro superior, ela mudou de quilometragem ilimitada para limitada. Aí foi a facada, né? Mas eles resolveram tranquilamente, e-mail também, né? Olha, tá aqui o original, ilimitado e tal. Mas se você não tomar cuidado, né, você acaba se dando mega mal, que é o caso dessa passagem que você está falando, né? Comprou de executiva, pô, legal, ganhei agora o voo direto, vai chegar em Guarulhos, senta lá atrás. E eu acho que tem gente que aceitaria também. Eu acho que tem gente que pode ter comprado a mesma passagem que eu, viu a oportunidade, e aí às vezes olha e fala assim, não, eu preferi ir para Frankfurt e chegar com 13 horas a menos. Eu vejo toda a parada como oportunidade. Tem gente que não quer fazer escala longa, entende? Então, quando eu vi 13 horas Madrid,
de executiva ainda, eu falei, cara, excelente oportunidade, é o que eu mais quero. Vou lá, produzo um conteúdo em Madrid e ainda continuo a viagem de executiva, vou em mais salas VIPs, porque faz parte do meu trabalho, né? Mostrar a sala VIP, mostrar como é o aeroporto, mostrar como é a cidade. Então, faz parte do que eu faço. Tem gente que pode ter aceito. Ah, não, beleza, vou de econômico. Mas, de fato, é uma pegadinha que os caras fazem. Você comprou numa classe tarifária, aí eles derrubam, a pessoa aceita, e às vezes aceita, ah, não, então tá, ele tá me mandando direto, tá reduzindo a minha classe, e eu vou, mas você poderia exigir. Não, eu aceito ir para Frankfurt direto, mas eu quero ir na mesma classe. Porque se a pessoa não sabe o direito dela, e esse é um ponto que tem módulos no nosso curso que eu mostro as leis dos direitos. Porque isso ajuda muito a você viajar barato. Tem eu vou dar uma bem clássica aqui. Quando sai passagem em conta, bem em conta, assim, fora do normal, eu compro sem ver data. Simplesmente compro. Não sei se minha esposa pode, se eu posso. Eu só olho lá as datas, vejo uma lá que eu acho que vai dar certo e compro do nada, assim. Vi lá, compro. Porque hoje na ANAC nós temos uma regra que protege o consumidor por 24 horas. Então você pode comprar e desistir. Então eu compro e depois eu decido se eu vou ou não. Porque quando sai promoções muito boas e você fala assim, não, vou ligar, vou conversar com o meu chefe e tal. Perdeu. Então é o que eu chamo de comprar passagem no susto. Apareceu lá, tem vários aplicativos que ficam fazendo radar dessas promoções muito boas. Apareceu, eu entrei, gostei, comprei. Depois eu tomo a decisão. Se eu vou ou não vou. Então, várias passagens eu desisti, porque, não encaixa, não, tem aniversário de não sei quem e tal. Eu olho lá na agenda, não vi alguma coisa. Tudo bem, devolvo. Aí pego o dinheiro de volta. E devolve na hora, porque é estorno rápido. Então, é o tipo de coisa que as pessoas não sabem, por exemplo. Aí elas perdem muita oportunidade por conta disso. Agora, para todos nós que vamos esperar abrir o seu próximo curso, enquanto isso a gente degusta por onde as tuas experiências, alguns ensinamentos, como é que faz para a gente encontrar? Nosso Instagram, Diedrich, @Diedrich, é Diedrich. Diedrich é o nosso sobrenome, né? Só que para o brasileiro é até difícil de falar, né? Entender, porque é alemão. Mas para quem está fora, se você pega essas duas, o meu sobrenome, divide ele no meio, fica Died Rich, que é morreu rico ou morrendo rico. Então, a gente sempre usou isso para marcas de fora do país para falar que nós éramos um Instagram que promove essa ideia de morrer rico de experiências. Olha que interessante. Então, nosso sobrenome nos ajudou muito fora do país. Com essa ideia. Então, todo mundo que está fora do país é um nome curto, fácil de falar para quem está fora. E para quem está no Brasil, ele é mais chatinho mesmo. Mas como a gente ficou muito fora do país, né? A gente fez pouco turismo interno, nos ajudava muito, assim, ter esse posicionamento de, é a ideia de fazer uma vida para morrer rico de experiências, né? Então, lá no Instagram, a gente tem também o canal no YouTube, Rafael Diedrich, TikTok Diedrich também, Twitter, Kawaii, cara, tem tudo que você imaginar. Threads agora, né? Então, todas as plataformas nós estamos presentes porque é o mercado. Às vezes uma plataforma ruim, né? O Facebook caiu muito de engajamento nos últimos anos para a plataforma ativa de comunidade. Ele é muito bom de tráfego ainda e para viralização de vídeo. Mas em termos de interação, ele se tornou uma plataforma mais obsoleta. E a gente está posicionado lá, mas a gente sempre se posiciona em tudo que surge para se uma ruim, a gente já está bem posicionado na outra, né? Para não perder esse time da mídia. Até porque tem muito sobe e desce na rede social. Sim. Né? O Threads explodiu, aí agora já caiu numa baixa. O Twitter, que é o X agora, voltou a subir novamente. Então tem que tá colocando a carinha ali sempre. Agora é difícil gerenciar tudo, obviamente. Imagino. Agora, para a gente fechar esse bate-papo, você é teólogo presbiteriano, assim como eu, e eu queria que você compartilhasse conosco se tem um momento específico
que você pensou assim, "Bom, essa foi por Deus, Deus cuidou de mim"? Uhum. Ah, nós estávamos indo para o Chad, né? E chegamos no Chad, ficamos no Chad, que é um país no centro da África, e tínhamos um voo para a República Centro-Africana. Esse voo nosso foi cancelado, Isso quando? isso em março de 2019. Quando esse voo foi cancelado, eles tiveram que readequar a nossa rota. Então, eles reemitiram novos tickets. Nós tínhamos um ticket que era Addis Abeba, Chad, Chad e República Centro-Africana. Quando eles cancelaram esse voo para a República Centro-Africana, que é um país numa guerra absurda, até nesse momento agora está em guerra, eles fizeram uma nova rota para nós. Chad, Addis Abeba, Nairobi, Nairobi, República Centro-Africana. Então eu ia ter que dar uma volta para poder chegar na República Centro-Africana. Quando eu cheguei em Addis Abeba, eu peguei os novos tickets, eu vi que eu ia ficar 11 horas no Quênia. Isso ia reduzir muito meu tempo na República Centro-Africana. E não ia só reduzir o dia, eu ia chegar à noite lá, e no dia seguinte eu ia ter que pegar um voo cedo, ou minha outra opção era ficar 2 dias lá. Então eu tinha a opção de ficar muito na guerra ou nada na guerra. Nada na guerra significa que eu não vou produzir conteúdo. Muito na guerra é mais risco para mim e para minha esposa. E aí eu falei, eu preciso readequar essa rota. Conversei lá com o Sales Office, falei, olha, preciso mudar isso aqui. Eu entro, sempre pesquiso, né? E vi que tinha uma opção para Camarões. Não, eu quero ir nesse aqui. Foram vocês que readequaram. Vocês cancelaram o voo. Vocês têm que me colocar na rota que eu quero. Não, porque é outra companhia, outra operação, outra não sei o que lá, porque eles têm essas coisas de code share lá na África muito forte. E aí acabou acontecendo que eles não quiseram e queriam cobrar mais de $1.000 para cada um para poder colocar nesse voo de Camarões. A minha esposa falou, amor, vamos para Nairobi mesmo, deixa quieto, não dá nada. Aí eu não vou para Nairobi, eu tenho que arrumar um jeito. Ia lá, não queria, $1.000. Cara, não vou gastar R$10.000, era um pouco menos, né? $2.000 ia dar uns R$8.000. Não vou gastar R$8.000. Acabou que chegou um momento que eu já estava super cansado, minha esposa também querendo, já ia dar meia-noite. O voo era 8 da manhã. Ela, não, vambora pro hotel, larga a mão disso. Nisso, meia-noite trocou um gerente do Sales Officer. Saiu o cara, saiu andando, eu fiquei de olho assim, veio outro. Eu já estava 3 horas negociando, 3 horas esperando. Eu não, cara, é Deus para manter a persistência ali. Porque não, tudo bem ficar 11 horas ali, fica 2 dias na guerra, ou fica... É tanto país que, tipo assim, cara, é mais um probleminha que tem que resolver lá. Mas eu tava convicto que eu tinha que trocar aquilo, cara. Convicto, assim. Eu tenho as mensagens de WhatsApp da minha esposa falando assim, vamos pro hotel, larga a mão de querer trocar. E aí entrou um cara chamado Buruk. E eu fui lá, conversei com ele, mostrei o Instagram, ele olhou, falou, não, eu vou ajudar vocês. Trocou o nosso voo. Nós tínhamos o ticket para Nairobi. A Ethiopian Airlines, ela dá o hotel de graça quando você faz uma escala em Addis Abeba. Isso acontece, você consegue hotel de graça em vários lugares do mundo. Catar, assim, a Coreia do Sul também, assim, tem vários lugares que você consegue hotel de graça. Tem muita gente que não sabe disso também. E acabou que eles pegaram, readequaram a gente, só que a gente foi dormir no hotel da galera de Nairobi. Então, eles dão janta, café da manhã e o hotel. No que eu fui jantar com esse pessoal, eles, você tá indo para Nairobi também? E era a galera da Unicef, tinha militar, pastor, tinha de tudo ali. Falei, então, eu ia com vocês, mas eu troquei meu voo. Eu vou para Camarões. E aí, bom, o povo africano é muito querido, então fizemos amizade na janta. Conversamos, trocamos ideia, você faz isso, pô, que legal seu Instagram. No café da manhã, de novo, trocamos ideia, batemos papo, entrei na mesma van que eles, todo mundo brincando, se divertindo, conversando, virou um ambiente assim, parecia que era um ambiente de amigos. Chegamos no voo, a fila de Nairobi estava aqui, a nossa estava aqui, uma do lado do outro, assim, dois portões, um do lado do outro. O voo dele saiu 8h04, 8h05, o nosso saiu 8h11. Então, o nosso, um atrás do outro. O deles caiu 15 minutos depois. Então, quando o voo deles caiu, o meu estava no ar, só que era para eu estar naquele voo. E eu não sabia que tinha caído.
Então foi um livramento, assim, só que eu não sabia. Quando eu cheguei em Camarões, tinha um monte de mensagem do meu pai, da igreja, das pessoas que gostam da gente, que nos seguiam, os nossos seguidores todos desesperados, porque começaram a acordar no Brasil e ver que não tinha notícia e que tinha uma notícia no Globo.com, nos portais todos lá, avião cai. E a galera sabia que eu estava exatamente em Addis Abeba. Eles não sabiam que eu estava fazendo aquela rota, o meu pai sabia. E aí, cara, quando eu olhei, minha mão tremia, assim, minha esposa começou a chorar muito. Ela falou assim, não quero mais visitar país, chega disso aqui. Isso aqui é loucura, insanidade. Aí eu falei pra ela assim, querida, estatisticamente, não caem 2 aviões no mesmo dia. Porque, cara, tinha um voo dali 3 horas com a mesma companhia aérea, com o mesmo modelo de avião, que era o Max, né? Ah, Cara, você tava no Max. no Max, é. Foi o Max que caiu. O Max. E aí eu tinha o Max para pegar de Camarões para Software. exatamente. Então foi por conta do problema do Max que aquele avião caiu da Boeing. E aí acabou que eu tinha outro Max para entrar, mesmo modelo de aeronave, tudo igual. E eu falando para minha esposa, querida, estatisticamente não cai das aeronaves no mesmo dia. E ela não querendo entrar, cara. Eu falei, cara, o que eu faço agora? E a República Centro-Africana, por ser um país em guerra, ele é muito difícil de entrar. Difícil de conseguir documentação, liberação para você poder entrar. É um rolê, assim, entendeu? E a gente já tá com tudo na mão. Eu falei, cara, se perder essa oportunidade, a África é o continente mais complexo de se visitar os países. Mais disparado, assim. Porque é um volume muito alto de países, 54 países. Uma distância absurda entre um país e outro. Eu não sei se você sabe. Não sei se você já ouviu falar de eurocentrismo cartográfico. Não. O que acontece? A África, ela é muito maior do que a gente vê no mapa. E a Europa, ela é muito menor do que a gente vê no mapa. Os europeus fazem isso para dar a impressão de que eles são grandiosos. Mas eu não sei o quanto você entende de mapa, mas de Portugal, primeiro paizinho ali na Europa, até Beijing, na China, de carro, dá a mesma distância que do Marrocos até a Somália. Você tá brincando. Aham. A Somália é o país daqui e o Marrocos é o país daqui na África. Então, assim, a distância entre o chifre da África e o Marrocos é a mesma distância de Lisboa até Beijing de carro, que dão mais ou menos uns 12 mil quilômetros de carro. Então, e aí você pensa, 12 mil quilômetros, pô, o Brasil tem 8 mil quilômetros. Né? Então, realmente, a Europa, a Rússia, a Europa e a China, elas são muito alargadas, né? Tem um conceito de que é porque eles estão na parte chata do globo, e aí quando você faz isso aqui, realmente dá uma distorção, mas eles aproveitam essa distorção e aí distorce mais ainda. Tanto que a Groenlândia, cara, você pega a Groenlândia, ela é quase do tamanho da Etiópia. Olha. E a Groenlândia no mapa é um gigantesco, assim, é um negócio de gelo gigantesco. Então, quando você pega a Groenlândia, você pega a Etiópia, Tunísia e Argélia, assim, ela cobre pouco mais do que 3 países africanos, entendeu? Então, é uma coisa de doido, assim. E aí, nesse dia, cara, a gente simplesmente... E você não teve vontade de parar depois desse... Nesse dia, eu só falei assim, não, agora é pra terminar mesmo. Se Deus preservou, tem que terminar. Só que aí teve um outro momento no país, um país chamado Gâmbia, que fica dentro do Senegal. Nesse dia eu quis desistir. Acho que foi a única vez que eu pensei, cara, acho que a Gâmbia estava em guerrilhas civis lá dentro. Guerra civil, muitos guerrilheiros. E aí a gente tinha que cruzar a Gâmbia para ir para Guiné-Bissau. Eles fecharam a fronteira. Os guerrilheiros fecharam a fronteira. E a gente estava com um motorista gambiano. E o que acontece? Ele, sem falar com a gente, ele entrou na Gâmbia ilegalmente. Para ele não é ilegalmente, porque ele é gambiano, não dá nada. Mas nós sim, a gente tem que fazer o processo de imigração, carimbo e tal. O que acabou acontecendo? A gente entrou ilegalmente. Só que aí os militares, a gente não sabia que tinha entrado na Gâmbia. Eu achei que tava estrada, é muito quilômetros. Deserto do Dakar lá, entendeu? Deserto do Dakar. A gente foi até a Mauritânia de carro.
muitos quilômetros, 50 e poucos graus, calor demais. A gente passou muito perrengue já. Mas no que ele estava dirigindo à noite, você nem vê. Entrou na Gâmbia, assim, meio que fugido, né? E aí os militares começaram a falar que a gente era fugitivo e que eles queriam prender a gente. Só que nesses lugares de imigração, são cenas, sabe aquele filme Mad Max? Cara, é esse cenário, Mad Max, assim, tipo, tudo com a cor barrosa, assim, bem barroso, bem, tudo muito bege, bem desértico. Cara, umas gaiolas de ferro no meio do deserto com gente dentro. Então eu olhava e falava, cara, os caras vão prender a gente nessa gaiola, a gente vai morrer, cara. Porque eles estão acostumados com esse calor. A gente não aguenta minutos ali, a gente vai morrer ali, certeza. E os caras querendo prender a gente. E aí o gambiano discutindo, não querendo, falando, não, eles não são fugitivos, porque tem muita gente que comete atrocidades no norte da África e são pessoas com fisionomia, com pele branca e que fogem para o sul da África para fugir de uma pena de morte, por exemplo, na Líbia e nos outros países da África do Norte. Então os caras queriam prender a gente de todo jeito, cara, de todo jeito, falando que a gente tava. E aí o que acontece? Ele pegou a gente no carro, enfiou a gente pra dentro do carro e deu linha com o carro e entrou no meio de um matagal, assim, ó, de cana, fugindo, cara. E aí chegamos num rio à noite, e aí, você vai pagar uns militares da corrupção aqui pra ele te atravessar o rio. O rio, meu irmão, não é o riozinho, não. Uma correnteza pesada, mosquito picando lá, é um dos maiores índices de malária no mundo. O mosquito vinha, e a gente tava com repelente pra malária, mas o mosquito vinha, picava e morria no repelente. Tipo, mosquito suicida, cara. E aí, cara, nesse momento, naquele rio, eu agachei, baixou minha pressão. Falei, cara, a gente tá no meio do nada, qualquer um pode fazer o que quiser com a gente aqui, que ninguém nunca vai saber que a gente tá aqui. A gente tá completamente... As pessoas nunca vão descobrir onde a gente tá. A gente tava no meio simplesmente do nada, assim. Aí eu baixei a cabeça e falei assim, chega. Acho que tá na hora da gente desistir. Não dá pra continuar. A gente tem que sair daqui e pegar o primeiro voo que achar pro Brasil. Só que aí, chegamos em Dakar, conseguimos sair daquela situação, pagamos uma grana pros caras atravessarem a gente no rio. Eu lembro bem que tava vindo um barquinho de madeira, aí minha esposa falou assim, em nome de Jesus eu não entro nesse barco, esse barco vai quebrar. Quebrou o barco. Quebrou. Eu falei assim, caraca, que oração forte é essa? A gente tem que sair, por que você orou isso? Comecei a brigar com ela. Cara, que é isso? Aí tiveram que acordar um outro cara pra vir com um barco de ferro, mas aí era um barquinho, era um barco pequeno, mas era pelo menos de ferro, assim, não era de madeira, né? Aí atravessamos no meio da madrugada, cara, aquele frio, assim, porque a noite esfria muito no deserto, né? Aquele rio que divide a Gâmbia com o Senegal. Aí chegamos do outro lado, num vilarejo, tivemos que dormir numa casa de barro, né, no chão e tal. Muito, muito puxado, assim, e aí pensei em desistir, mas aí chegamos em Dakar, o que a gente vai falar para as marcas? O que a gente vai falar para os patrocinadores? Como que vai ser o comunicado da desistência para os seguidores? Porque aí você já tinha muita gente envolvida, né, cara? Ah, não, vamos tentar mais um. E a gente tava na África, indo pro Oriente Médio. Eu falei assim, cara, se foi tão difícil aqui no Oriente Médio, o que a gente vai fazer, né? Tinha Síria pra visitar, Afeganistão pra visitar. E aí eu falei assim, a gente, vamos ter... já estamos vivos, vamos continuar mais um pouco. E aí acabou que chegou no Oriente Médio e tudo muito legal. Aí a bateria... refrigera. Beleza. E na Síria tem uma história muito legal que a minha esposa não queria entrar na Síria. E aí entramos na Síria. E aí, queria achar um motorista pra rodar com a gente na Síria. E aí negocia, os caras, tudo é negociação lá. Não, faz mais barato. Aí chegou uma hora, por que vocês estão aqui? Não, precisa visitar um país. Aí o cara falou assim, mas vocês são da onde? Porque é bem perigoso, o Estado Islâmico ainda está presente em muitas cidades. Que vocês estão... A gente é brasileiro. Do Brasil, cara. Aí ele olhou pra gente, assim, um senhorzinho de uns 65 anos. Ele olhou assim pra gente.
Isso tudo em inglês a gente tá falando, né? Ele olhou assim pra gente e falou em português. Eu também sou brasileiro. Aí minha esposa, quê? Não, eu sou brasileiro. Como assim você é brasileiro? Aí, tipo, não, peraí, você ouviu o que eu ouvi? Você é brasileiro? Aí a gente abraçou ele. Ele, eu sou brasileiro, cara. Não, eu sou brasileiro. Como assim você é brasileiro? O que você tá fazendo aqui, cara? Na Síria? Seguro, cara. Aí ele falou assim, não, na verdade, eu nasci libanês, nasci no Líbano. E com 2 anos na guerra do Líbano, eu fui pro Brasil. E minha mãe e meu pai moraram em Varginha. Então, dos 2 anos aos 55 anos, eu morei em Varginha. Eu sou muito mais brasileiro. E assim, aquele sotaque mineiro carregado. Eu sou brasileiro. Eu falei, como assim? Não, eu era vendedor de queijo, vendi queijo no sul de Minas, tudo. Eu voltei pra cá porque meu avô faleceu, eu tive que vir pra cuidar da terra. Eu falei, cara, eu não acredito. E aí ele contando tudo em português pra gente na Síria, só levando nos lugares legais, contando a cultura e tal. Aí a gente se sentiu muito cuidado, assim, por Deus, sabe? Pô, cara, na Síria, Deus mandou um cara que era brasileiro, tem passaporte brasileiro, é DRG, tudo certo. Então, muito legal. Foi uma experiência. Aí não dá pra desistir, tem que ir até o fim. Agora vamos até o fim. Bom, que legal. E você terminou, vocês começaram em 2 e terminaram em 3, não é isso? Começamos em 2, em agosto de 2012, e terminamos em 3, em agosto de 2022, porque a pandemia veio. Era pra gente terminar em 2, em 2020. Mas aí a pandemia veio, cancelou várias passagens que nós tínhamos, e aí a gente só voltou a viajar aí em 2021 para terminar em agosto de 2022. Já com a Liz. Exatamente. E a Liz tem praticamente 3 anos e conhece quantos países? 22 países. 3 anos de idade. Passou por 22 países, porque a gente tinha que fazer esses 8, e não eram 8 países, eram 8 países assim, até fáceis de se fazer geopoliticamente falando. Só a Argélia que era um pouquinho chato, porque tinha que ir para Brasília tirar o visto e tal. Mas o que acontece? Para ir nesses 8, você tinha que passar por vários outros, entendeu? Então, para ir para Argélia, a gente foi daqui para o México, a gente conseguiu uma passagem muito barata de executiva para Holanda, só que era uma passagem daqui para o México, México, Holanda, e aí da Holanda a gente acabou indo para a França, porque era mais barato ir da França para Argélia. Então a gente passou um tempo no México, vamos para Cancún, aí depois acabamos indo para Holanda também, e aí fomos para a França, dormimos lá 2 dias na França, e aí fomos para Argélia. Então, esses outros países que a gente não precisava visitar, ela ia passando junto com a gente, né? Então, a Transnistria também, que era um país não reconhecido, ela foi com a gente, Moldávia, Chipre, tem Chipre e tem Chipre do Norte, que é o Chipre colonizado pelos gregos e o Chipre colonizado pelos turcos. Do norte. O Chipre do Norte só fala turco e o Chipre do Sul só fala grego. Então, a gente chegou pelo Chipre do Norte, Eucã, e fomos de carro até o Chipre do Sul, né? Lanarca. Então, a gente acabou visitando os 2 Chipres, 2 países. Então, aqui a gente tinha 4 países para visitar no Caribe, que era Santa Lúcia, Dominica, São Vicente Granadinas e Belize. Para fazer essas ilhotas do Caribe, você tem que passar por várias outras. Então, a gente acabava fazendo outros países e ela contou tudo isso junto com a gente. Muito legal, Rafa. Parabéns, viu? Que Deus continue abençoando aí a sua família. Amém. Obrigado por todos os conteúdos, não só esse que você compartilhou conosco, mas todos aqueles que você compartilha conosco dentro da igreja. As suas palavras, elas são sempre muito marcantes, não só aqui, porque você é um estudioso e você aprendeu a tocar pessoas de maneira multimídia, muito legal. Através do Instagram, ao vivo aqui no podcast. Então, assim, a oração é para que Deus abençoe a sua família grandemente. Parabéns pela sua história. Amém. É uma história única e o seu propósito é maravilhoso. E obrigado pelo espaço para contar um pouco dessas histórias, né? As histórias precisam ser contadas, né? Sim, sem dúvidas. Né? A gente fala muito isso, que às vezes a gente perde, Rafa, a noção do quanto a gente pode influenciar pessoas positivamente. Óbvio que negativamente também, né? Mas a nossa capacidade de influenciar positivamente as pessoas é muito intensa, é muito grande. E normalmente você certamente muito mais do que eu, mas a gente tem a oportunidade de influenciar pessoas sem nenhum tipo de planejamento. Né? Então você encontra com uma pessoa que te faz uma pergunta aleatória
E daquela pergunta, às vezes você desenvolve uma linha de raciocínio Sim, e o impacto que você gera na pessoa é colossal, sim, né? Então eu costumo dizer que a gente tem que ficar com o nosso radar o tempo inteiro ligado, né? Não é que você fica pensando, deixa eu ver se tem alguém aqui que eu posso influenciar. É mais ou menos como dirigir o carro, né? Você não sim, pensa nos movimentos, mas você está pronto para acelerar, frear, ou sim. fazer a ação que precisar. E gente é assim, É, né? Eu acho que seria um desperdício muito grande se ao longo da nossa vida, acumulando experiências, a gente ficasse de boca fechada, sim. guardando só pra gente ou limitando a comunicação. Olha o que a gente tem hoje, né? E os insights que nós temos na neurociência tem um negócio chamado repertório neural, né? Que quanto mais conexões você tem, mais repertório neural você tem, mais possibilidades de conexões você tem. Eu fiz 3 anos de neurociência no Mackenzie. E eu percebo, assim, cara, o tanto de ligações diferentes eu faço por ter visto tantas coisas diferentes. E ter estudado conteúdos que são de mesas diferentes, né? Então, essa multidisciplinariedade, ela ajuda você a ter mais repertório neural e colabora. Por isso que eu falo para as pessoas, se você viajar, você vai conectar a sua viagem com o que você faz. Se você se conectar com pessoas diferentes ou ouvir conteúdos diferentes, então essa ideia de você sair um pouco da bolha e se conectar com coisas diferentes faz com que você ligue coisas diferentes para criar o novo e resolver dores das pessoas, né? Então, é um princípio, né? E tem um negócio que a viagem nos ensinou muito. Ah, se eu puder elencar um que eu basicamente estruturo como viver como um estrangeiro, né? Eu fui estrangeiro em 214 nações desse mundo. E quando você é estrangeiro, você tem uma outra percepção de mundo. Você tem um outro olhar. Quando você é um nativo, você está tão operacionalizado que você não dá valor, não contempla e não percebe as dores das coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque está tudo tão no automático que você não percebe. Quando você é estrangeiro, você vai para um país, você foi agora, rodou 5.000 quilômetros. Cara, você está na Alemanha, você olha assim, pô, olha a calçada da Alemanha. Pô, olha a árvore da Alemanha. Olha o passarinho da Alemanha. Olha a roupa das pessoas da Alemanha. Então você começa a perceber tudo. Só que aqui onde você mora, quando você é nativo, tem muita coisa diferente acontecendo. Só que o seu olhar está fechado para tudo isso. Você perde a sensibilidade quando você está operacionalizado. Por isso que eu falo que o grande segredo do ser humano é ele pensar como estrangeiro sempre. Porque o estrangeiro ele dá mais ouvido à pessoa que está falando. Quando você está no outro país e o cara fala, você presta mais atenção. O estrangeiro ele é mais sensível a tudo que está acontecendo no seu redor. E ele é interessado. E a Bíblia fala que nós somos estrangeiros nessa terra também, né? Então, é uma conexão que eu percebi que a viagem potencializou na gente. Para o empreendedorismo, para a adaptabilidade, para a criatividade e também para a nossa missão. Porque quando você é estrangeiro, você serve mais o seu próximo. Você está mais atento ao seu próximo, você dá mais ouvido. Você empresta o direito, né, de seu ouvido receber, né? Então, essa conexão que nos fez aprender muitas coisas, nesse sentido filosófico de ser estrangeiro, é algo que todo mundo deveria ser. Todo ser humano deveria ter um olhar de estrangeiro para as coisas, porque isso coopera para que você tenha o seu dia a dia melhor. Mesmo porque tem muita gente que sai na rua de casa e não contempla a árvore que está do lado da sua casa. Mas a criança, quando ela sai de casa, ela olha para o pai, pergunta, pai, por que o céu é azul? O pai fala assim, que engraçado. Ele pergunta. Mas o pai cientificamente não sabe explicar. A criança pergunta, papai, há 4 anos. A criança olha para o céu e fala assim, papai, o passarinho voando, como é que ele faz para voar? Ai, que engraçado essa criança. Mas cientificamente ele não sabe explicar como funciona a aerodinâmica da asa de um passarinho. Daquele passarinho específico que a criança falou. E a criança, ela tem esse olhar estrangeiro. Ela pergunta, ela indaga tudo, porque ela é interessada. O ser humano adulto não. Ele, por ter muitas coisas para fazer, ele fica operacionalizado. Isso filosoficamente para a nossa vida é muito ruim. Nós deveríamos ser mais interessados, como o estrangeiro é, fora da sua terra local, sabe? E aí a gente coloca isso num livro nosso que chama O que Aprendemos Visitando Todos os Países do Mundo.
A gente coloca esse insight, mas lá deve ter uns 7, 8 insights filosóficos bem profundos, assim, que a gente sacou que viajando a gente poderia levar para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária, assim, sabe? Tem o aproveitar o momento presente também como se fosse único e último, né? Exatamente. Eu tô lendo um livro bastante interessante, ele traz assim, tem diversas linhas de raciocínio, alguma delas vem do estoicismo, e aí eu achei bastante interessante que eles estavam comentando o seguinte, né? Muita gente já foi indagado sobre o que faria se soubesse que hoje seria o último dia dela. Né? Falar para você, Rafa, ó, o seu último dia é hoje, o que você faria? Cada um vai responder uma coisa, né? Eu sei lá, ia dar um beijo na minha esposa, no meu marido, na minha mãe, no meu filho e tal, não sei o quê. Mas o interessante não é você pensar assim, o interessante é você pensar que o movimento que você está fazendo, a ação daquele momento, pode ser a última. Então, por exemplo, você está tomando aí água. Se eu falar para você que é a última vez que você vai tomar água, cara, você vai tomar de um jeito muito diferente. Não operacionalizado. Cara, é muito diferente. Ó, é a última vez que a gente vai conversar. Cara, você não vai querer acabar a conversa. Essa é a última vez que você vai jantar com a Lídia. Não vai ter celular, não vai ter conversas que não agrega, não vai ter o deixar para amanhã falar aquilo que eu estou sentindo hoje. Isso é muito louco, né? E talvez seja humanamente impossível você viver intensamente como se não houvesse uma próxima vez em tudo aquilo que você faz, mas a tradução de você executar com intensidade e profundidade é você fazer tudo com amor. Sim. E quando você faz com amor, cara, você cresce demais como ser humano, porque você começa a prestar atenção em absolutamente tudo. Sim. Né? Então, eu estava na Alemanha, Itália, tal, não sei o quê. Não sei se eu vou voltar lá. Né? E não é porque eu vou morrer, porque tem 215 possibilidades, né? E no meu caso, eu já fui para a Alemanha, agora eu quero ir para outro lugar e é daqui a, sei lá, 3, 4 anos. Então talvez eu nunca mais volte para Munique, talvez eu nunca mais volte para Frankfurt, talvez eu nunca mais vá a Innsbruck. E aí, como aquele momento é único, opa, deixa eu prestar um pouco mais de atenção, né? Sim. E nos incomodou, né, bastante, eu com a minha esposa, porque a gente rodou 5.000 quilômetros de carro, né? E a gente foi prestando atenção nos 5.000 quilômetros em detalhes interessantíssimos. E muitas vezes, né, os nossos adolescentes que são necessitados por Wi-Fi, né? Essa geração, ela já nasceu conectada, então ela tem uma outra cabeça. É difícil até para a gente entender. A gente está vendo cenários ímpares, únicos, que talvez a gente nunca mais vai vê-los em nenhum outro lugar do mundo, e eles estão no Instagram que eles podem ver depois. Isso é muito maluco, né? Perde, né? Perde, cara. E sabe quando é que você vai perceber de novo que você tem, sei lá, quase 400 quilômetros dentro de túneis e pontes o tempo inteiro no litoral norte da Itália? Talvez nunca mais. Sim. Né? Então é bacana, cara. Muitas pessoas perguntam quais foram as principais cenas que os seus olhos viram que foram incríveis, assim, né? Por incrível que pareça, uma delas foi uma das regiões mais pobres do Brasil, no Vale de Jequitinhonha. A gente estava voltando de uma missão e aí, no meio da terra, era 70 quilômetros de terra, parecia que o céu tinha descido. E a gente não estava entendendo. Aí, quando o carro foi chegando perto, deviam ter, sei lá, 5, 10, 20 mil vagalumes acesos. Eu nunca tinha visto aquilo. Pareciam estrelas, assim. Era um negócio maluco. E aí, nesse dia, a gente não tinha um celular carregado. Uma câmera carregada. Não tinha nada. A gente só sentou no capô do carro e ficou horas ali. Então, é uma imagem que as câmeras não têm, mas que os nossos olhos e o nosso coração têm, entende? Então, é o tipo de coisa que eu falo, colecionar memórias vale mais do que, às vezes, ter uma foto que vale R$500, $1.000, $3.000 para o mundo da fotografia de viagem, sabe? Tem coisas que só os nossos olhos viram e que esses militares dançando
quando a gente chegou em República Centro-Africana e eles dançaram, porque eles ficaram contentes de saber que a gente estava vivo, numa fronteira de país de guerra você não pode gravar. Então, a gente só tem a imagem dos nossos olhos. A gente não tem eles dançando, mas Celebrando a vida de vocês. celebrando a nossa vida. Mas a gente tem ela no coração, sabe? Tem uma coisa que a minha esposa gravou, ela colocou pra gravar o áudio. Então a gente tem o áudio deles cantando, pelo menos. Mas a gente tem claramente a imagem deles, assim. Eu lembro certinho, assim, o ambiente, parede suja, porque foi muito marcante. E parece que quando você não tá usando um recurso tecnológico, parece que sua estrutura sensitiva fica maior, assim, né? Muito. Você fica muito mais atento, assim, porque você não tá dividindo a sua atenção entre ver e gravar bem, né? Então você simplesmente vê bem. Não, e conexões, né? Eu creio que se você deixar a tecnologia algumas vezes de lado, óbvio que o marketing digital ele existe por causa da tecnologia. Sim. 1 milhão de seguidores que você tem hoje só no Instagram é tecnologia e tal. Mas quando você deixa a tecnologia, você consegue fazer uma conexão humana, assim, que tem uma importância absurda, absurda. É um exemplo rápido de um insight que eu tive, né? A gente fazendo o trajeto da Alemanha, de Munique, na Alemanha, para a Áustria, para depois chegar na Itália, tem um castelo numa cidade alemã que é chamado Castelo da Cinderela, teoricamente serviu como inspiração para o Walt Disney, e é um monumento mais fotografado de toda a Alemanha. E a gente foi lá para tirar foto. Só que para você chegar no castelo, você tem que subir aproximadamente 50 minutos caminhando pelo asfalto, mas estava chovendo aquele dia, frio para burro, embora verão, mas frio, e a gente subindo ali em 5, e a gente descobriu que 500 metros depois do castelo tinha uma ponte que fica posicionada atrás do castelo, e lá da ponte, que é alta para burro, você consegue ter uma imagem perfeita do castelo fotografado. E eu tenho um problema severo com altura. Uhum. Não dá. Subir aqui na mesa, a perna vai tremer. E quando a gente chegou ali, tirou foto e tal, meu filho falou assim, eu quero atravessar correndo essa ponte. Eu falei, pô, você tá louco. Primeiro passo, a ponte vai desmoronar, você vai cair lá embaixo e tal. E ele falou, não, eu quero atravessar correndo. Aí a minha esposa falou, não, eu vou com você. Aí foram os dois lá, tal, correram, atravessaram, voltaram. E aí me deu um insight, porque na volta da viagem ele começaria a trabalhar comigo na R70. Uhum. Aí eu falei assim, Eduardo, morro de medo de altura, mas vamos fazer o seguinte, eu também vou atravessar correndo com você. Né? Ele falou, pô, por que você vai fazer isso? Eu falei assim, porque a gente vai começar depois da viagem uma era muito importante pra gente, onde você vai trabalhar comigo e a gente tem que estar ali um defendendo o território do outro. Uhum. Então, por você, eu vou fazer essa travessia juntos. Uhum. Vambora? E aí não tem celular, tem medo, né? Mas celular... Não. E a gente atravessou correndo ali e tal, voltamos. E cara, isso tem uma importância Sim. absurda. Absurda. E esse insight, ele veio. Uhum. Que não tinha tecnologia, Sim. né, por causa da viagem, né? Então você vai conectando, né, esses marcar a momentos vida e dele pra sempre, né? transformando simples momentos em histórias, em correntes, né? É a tal da perenidade. É muito legal, sabe? Obrigado, é um prazer estar do teu lado, sempre aprendendo. Uma honra. Fechamos? Tamo junto. Muito obrigado, Ale. Obrigado a você, viu, Rafa? Mais, viu? Legal. E para todos vocês que tiveram o privilégio, assim como eu, de ouvir e assistir ao Rafael, eu mais uma vez os encorajo a deixar seu like, clicar aqui no sininho. Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui nos comentários. Também as páginas do Rafael estarão aqui. E eu lembro vocês para se conectarem comigo, porque em alguns dias vocês terão a oportunidade de degustar um material muito importante que a gente está preparando para que você tenha uma jornada empreendedora ou profissional de bastante sucesso. Assim como o Rafa mostra para toda a audiência dele dicas muito importantes para que todo cidadão consiga fazer viagens inesquecíveis, atravessar o mundo, né, com R$6.000, a gente vai mostrar um outro lado. A gente vai mostrar como é possível sair do Brasil e ir até a China e fazer negócios, como é possível escolher as melhores alternativas fiscais e tributárias no nosso país para que a gente tenha
negócios rentáveis, negócios saudáveis, negócios perenes dentro da nossa legislação e muito mais, né? Mente forte que o empresário precisa ter. Tem bastante conteúdo legal sendo preparado especialmente para você. Então não perca tempo não, se conecte aqui comigo e junto com a minha equipe a gente vai criar uma jornada muito importante ao seu lado. É isso. Até o próximo episódio.